Vamos ler um texto, ele é bem conhecido e muito mencionado, capítulo 5 do Evangelho de Marcos, versículo de número 25. Diz assim a passagem: estava ali certa mulher que havia 12 anos sofrendo de uma hemorragia. Vamos pegar o 24. O Messias foi com ele, uma grande multidão seguia, apertando-o de todos os lados. Estava ali uma certa mulher que havia 12 anos, que vinha sofrendo hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastando tudo que tinha, sem contudo melhoras de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama do Messias, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Porque dizia: se eu apenas tocar na sua roupa, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo que estava curado daquele mal. Messias perguntou, reconhecendo imediatamente que havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo a multidão, o aperta, e ainda pergunta: quem tocou? Ele, porém, olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo, então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente de que havia acontecido, veio e prostrou-se diante dele e declarou a toda a verdade. Então o Messias lhe disse: filha, a tua fé salvou você. Vá em paz, livre-se desse mal. É mediante esse texto, irmãos, que cai uma pergunta aqui. Quantas pessoas acompanhavam ele e que vinham também enfrentando as enfermidades? Quantas pessoas apertavam e tocavam nele? E como que de repente essa mulher toca e alcança um milagre? Que leva isso a acontecer em específico com essa mulher? Que leva ela a obter um milagre tão desejado na sua vida? Já vinha uma luta de 12 anos tentando conquistar a sua cura, seu milagre, investindo bastante nisso, pois ela gastou o que tinha e ninguém conseguia uma solução para ela. Mas ela, na sua mente, ela sabia que se ela tocasse na veste do Messias, ela alcançaria um milagre, como alcançou. Então, naquele momento, como o texto relata aqui, e pergunta: quem me tocou? Aí os discípulos que vinham com ele disseram: mas que pergunta é essa? Quem te tocou? A multidão te cerca, te toca de todos os lados. É como diz: o que tu quer saber quem te tocou? Está todo mundo te tocando. E ele disse: não, alguém me tocou com virtude, porque saiu de mim, com fé, que saiu virtude. E ela, trêmula, ela declara que ela havia tocado. E o que ele disse para ela? Filha, tua fé te salvou. Agora, o que leva um milagre a acontecer nessa vida e na vida de outros não? O que leva nós a alcançar aquilo que buscamos, enquanto que outros parece que não alcançam? Ou outros estão alcançando e você não alcança? Onde está a diferença nisso? Quando você vai entender a palavra que o Messias falou, a tua fé
Ele está dizendo o teu conhecimento, porque o conhecimento é entender quem Ele é, saber quem Ele era. Muitas pessoas tocavam nele, mas não tinham o entendimento de quem Ele era. Apenas seguiam uma multidão e muitos, maravilhados pelos milagres, buscavam o seu milagre sem saber quem era realmente aquele homem que estava ali. Então, quando ele diz a tua fé te alcançou, te curou, ela declara na sua ação que ela sabia quem ele era e onde tocar nele. Vamos lá para Números, capítulo de número 15. Você observa que o profeta Oséias, ele profetiza, ele fala algo dizendo: o meu povo perece por falta de conhecimento. Tá? Então o povo, ele vem perecendo por falta do conhecimento. É como você chegar diante de uma pessoa, falar com ela e não saber quem ela é. É uma falta de conhecimento, né? Nós temos que ter o conhecimento. Vamos lá para Números, capítulo 15, verso 37. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes que ao longo de suas gerações coloquem franjas nas extremidades das suas capas e ponha um cordel azul em cada franja, e as franjas estarão ali para que, ao vê-las, você se lembre de todos os mandamentos do Senhor e os cumpram, para vocês não se deixem arrastar à infidelidade, seguindo os desejos do seu coração e dos seus olhos. As franjas estarão ali para que você se lembre de todos os seus mandamentos e cumpram e sejam santos ao Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que tirei da terra do Egito para ser Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, todo judeu sacerdote, ele usava um manto, que esse manto ele tinha umas franjas azul, que significava conhecer a lei e ser cumpridor da lei. Então todo judeu, a primeira oração da manhã, ele usava aquele manto e cobria a sua cabeça, e debaixo daquela cobertura ele fazia a sua oração. Então aquele manto declarava quem ele era: cumpridor da lei, conhecedor da lei, e vivia segundo os mandamentos. Então o entendimento da mulher leva a saber quem era ele, pelo manto que ele carregava. Então aquele manto, se você abrisse ele, ficava como asas que protegiam. É por isso que ele diz que ele nos coloca debaixo das suas asas e estaremos seguros, protegidos debaixo da sua autoridade. Então ela tinha um entendimento que se eu tocar na franja do seu manto, eu alcanço o milagre, porque há autoridade nele, há poder nele. Então ela vai perante o Messias, diante dele, com conhecimento da autoridade que estava sobre ele. Quando você busca a autoridade, você sabe que aquela pessoa que representa a autoridade que está ali, ele tem um poder de decisão, de te dar uma resposta sim ou não.
Então a confiança dela estava no conhecimento dela. Quando ele vê sobre a vida dele aquele manto que ele vestia, que representava uma autoridade mediante a vontade do Criador, ele tem poder. Você quer ver uma coisa? Vamos lá mencionar aquele texto de Oséias, no capítulo 4, do profeta Oséias, e no versículo 6. Diz assim: o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Está vendo? Pelo fato de você, sacerdote, rejeitar o conhecimento, também eu te rejeitarei. Então o que essa profecia está dizendo? Que as pessoas, o povo eleito, perece porque não tem conhecimento. Você observa que hoje a falta de informação mediante a lei e a Constituição do nosso país leva a pessoa a ficar totalmente desorientada quanto aos seus direitos. E muitos são trapaceados, muitos são enganados. Mas quando tu tem o conhecimento da lei, até aquele que representa a lei, ele não é maior do que a lei. Ele está debaixo de uma lei. Por falta do conhecimento da lei, qualquer um que se diz ser a lei, aplica qualquer situação e você aceita, não conhece? Então, quando o profeta Oséias está dizendo que o povo está sendo destruído porque não tem entendimento, não tem conhecimento, e automaticamente, se tu não tem conhecimento, tu não tem fé. De que forma adquirimos fé? A fé vem pelo conhecimento da palavra. Então a fé vem pelo ouvir, e esse ouvir da palavra. Então quando eu tenho conhecimento da palavra, eu uso a fé respaldado na palavra. É como você pegasse aquilo que está na lei, mediante uma ação contrária, e você vai dizer: não, o senhor não pode agir assim, porque na lei está escrito assim. Você tem que cumprir a lei. Então, quando tu tem o conhecimento da palavra, tu começa a usar a fé na palavra. A palavra diz que tem que ser assim, e assim vai acontecer. Então, o que ela entendia? O Filho traz a cura. Ele é a própria cura. A cura está no poder da palavra. Ele é a palavra. Se eu tocar na palavra, eu alcanço o meu milagre. E aonde está a representação disso? No manto que ele veste. A orla, as franjas do manto, elas representam uma autoridade. Ela é azul, que representa o céu. Então é uma autoridade que vem do céu. Então o conhecimento dela leva ela a tocar com certeza. A cura é certa. E aí o Messias para. Como ele dissesse: alguém com entendimento me toca. Alguém que sabe o que está fazendo chegou a mim. Alguém que reconhece quem sou eu, baseado na Escritura. Então, é isso, irmãos, que nos falta, é esse conhecimento. Quando você tem um entendimento da palavra, você não vai usar outros meios, você não vai usar outras queixas, você não vai usar outras coisas, a não ser a própria palavra. Quando você falar com o Pai, você diz: Pai, está na tua palavra. Está escrito que tu faria isso, que tu alcançaria, que tu nos protegeria. Então tu usa uma palavra, é a fé, é o entendimento, o conhecimento. Então quando o profeta Oséias ele profetiza, o povo se perde por falta de conhecimento. Quando nós temos falta de conhecimento, você segue qualquer informação, não é assim? Você segue qualquer direção.
porque você está perdido, você está desorientado. Mas quando você tem um entendimento, você tem rumo, você tem direção, você sabe aonde você quer ir, quer chegar, e você determina pela palavra. Então a palavra, irmãos, é a presença do Pai entre nós, é o poder dele entre nós. Quando eu uso a palavra, é como se ele tivesse ali me respaldando. Quando a mulher usa esse termo, ela também se refere, essa situação da mulher, a uma profecia que está lá no profeta Malaquias 4. Diz ele assim no capítulo 4 de Malaquias: pois eis que vem dias queimando como fornalha. Todos os soberbos e todos os que praticam mal serão como palha. O dia que vem os queimará. Diz o Senhor dos Exércitos que de modo não lhe deixará nem raiz nem ramo. Isso aqui é uma profecia futura, mas para o presente da época. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça. Aquele que teme o nome, aquele que tem entendimento quem é o Senhor e temor nele, vai nascer um novo dia, um sol da justiça, trazendo salvação aonde? Nas suas asas. Então quando ele abre o manto, é como se fosse asas abertas, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Então ele está dizendo que vai haver uma alegria quando nós estiver debaixo da sua proteção. Então o entendimento dessa mulher era algo que surpreendeu o Messias. Ela me toca com entendimento. Ela sabe quem sou eu e o que posso fazer. E exatamente isso que nós precisamos buscar na nossa vida. É conhecer a palavra, conhecer a Ele através da sua palavra. Quando nós tiver esse entendimento, você vai usar a própria palavra dele, que nos respaldará, que é uma garantia, uma certeza. Senhor, está na tua palavra, está escrito. Quando você fala que você faz parte de um reino que não é desse mundo, todo reino tem uma ordem, todo reino tem um estatuto, todo reino tem uma lei. Então quando você entender que nós fizemos parte de um reino e que aqui está o estatuto do reino, aqui está a ordem do reino, você vai como servo, ou agora como filho, através do Messias, você vai entrar pelos estatutos do reino. E você vai ser atendido, você vai ser ouvido. É como se eu soubesse o direito que tenho e requer o meu direito. Você observa assim que ele mesmo diz: vós estão no mundo, mas não são do mundo. Está vendo? Então eu estou no mundo, mas eu não sou daqui. Eu faço parte de um reino. Agora, como herdeiro de um reino, como eu me achego a esse reino? Então a nossa vida, irmãos, ela foi muitas vezes levada de forma que a falta do entendimento nos leva a pedir e não receber. Quer ver uma coisa? Eu acho que Tiago fala sobre isso. Vamos lá para Tiago. Tiago, ele fala exatamente isso aqui. Vocês pedem e não recebem, porque não sabem pedir. Deixa eu ver onde é que está o Tiago aqui. E é isso, irmãos, que está faltando em nós, a busca do entendimento, a busca do conhecimento. Quando nós tiver essa busca do conhecimento, nós vamos ter então agora as portas abertas, para que a gente possa compreender qual é a vontade do Pai. Então você observa
que dentro da passagem que essa mulher ela alcança a sua vitória, ela chega com entendimento, ela chega com conhecimento. Tiago capítulo 4 diz assim no versículo 3: pede e não recebe, porque pede mal. Está vendo? Você pede para os banjos dos seus desejos, das suas vontades. Você não está pedindo mediante uma necessidade sua. Você não pede diante daquilo que tu necessita. Você pede diante daquilo que tu quer. E o Senhor não está aí para fazer o que tu quer. Ele está para nos dar aquilo que necessitamos. Então não é aquilo que tu quer, é aquilo que tu precisa. Então quando tu busca o que tu quer, normalmente, quase 100%, tu não sabe o que quer. Não é assim? Tu não sabe o que quer. Porque aquilo que tu adquire, ele é apenas uma alegria passageira, no outro dia tu já perdeu a graça. Mas quando tu busca o que tu necessita, é diferente. Aquilo tem um valor, aquilo tem um sentido, aquilo tem um peso que diferencia na tua vida. Bah, como eu precisava disso. Como isso é fundamental na minha vida. Mas quando tu busca o que tu quer, hoje parece ser bom, amanhã está tirado num canto. Quem é que vai no mercado aqui? Quando você vai no mercado buscar o que você precisa, você não é atraído pelas promoções lá. Ou é? Não. Você vai na busca do que eu preciso. Lá em casa falta isso, isso e isso. Você na prateleira vai lá e pega. Mas quando você vai lá buscar o que tu quer, tu passa 2 horas lá dentro. E aí você traz o que não precisa, mas traz o que quer. E há uma diferença. E às vezes tu chega em casa com um gasto de mercado, uma sacola, mas faltando as necessidades dentro da casa. Então, quando nós treinar a nossa mente, quando nós aprender a nos moldar, nós vamos receber da parte do Pai, porque nós estamos buscando o que realmente estamos precisando. Faça essa experiência. Faça isso. Analise a tua necessidade. E chegue com fé, baseado na palavra. Pedindo com sabedoria, pedindo consciente. O que Tiago escreve? Vocês pedem e não recebem, porque vocês estão pedindo mal. Estão pedindo mal. Vocês estão pedindo apenas para os deleites de vocês, para os prazeres de vocês, mas não para a necessidade de vocês. Então é baseado nisso que muitas pessoas, sabe, não alcançam. Quantas pessoas, quando o senhor foi prefeito, que bateram lá pedindo coisas que o senhor sabia que não necessitava, mas que apenas queriam. Mas por que tu quer? Porque o senhor fez pro vizinho. O senhor fez lá pro vizinho. Eu também quero uma. Mas tu não precisa. Não é assim? Só porque tu viu fazer na lavoura do outro. Não. Então, se nós temos esse entendimento, imagina o Criador. Imagina Ele. Então, quando a mulher chega, ela foi na busca do que ela precisava. E com certeza que Ele tinha a solução. Sabe, tem gente que chega perante a gente, mediante algo que eles querem, que você sente que é uma necessidade na vida dele. Mas tem gente que chega pedindo que você sente que é malandragem. Que ele realmente não precisa daquilo. Não é assim? Que ele realmente não quer aquilo.
Então, mediante isso aqui, irmãos, que nós deixamos de receber, deixamos de alcançar algo que necessitamos, porque não sabemos pedir e não temos o entendimento. Tua palavra, ela clareia a nossa mente e nos leva à ação certa, no momento certo, na pessoa certa. E quando você faz as coisas certas, a resposta é certa. Vai alcançar a tua vida, vai alcançar o teu milagre, vai alcançar a tua cura. E é isso que a palavra nos ensina. Tu analisa hoje, faz uma prova. Qual é a tua necessidade? O que mediante teus olhos é impossível de tu alcançar? A própria palavra diz: fazer prova comigo e veja como eu sou bom. Então, mediante a tua necessidade, não aquilo que tu quer, peça. Mediante a tua necessidade, chega com entendimento à presença dele. Pai, a tua palavra diz que o Senhor cuidará de nós e suprirá toda a tua necessidade. Aquilo que tu necessita será suprido. Então, mediante isso, peça: Senhor, eu necessito disso. Estou precisando dessa situação. Me alcance agora, porque a tua palavra diz que o Senhor suprirá a necessidade. Então, mediante este entendimento, que a mulher alcança um milagre em meio a uma multidão que tocava nele e que tinha talvez doenças pior do que a dela, mas ela, com sabedoria, com entendimento, baseado na palavra, na lei de Moisés, da profecia, ela toca na franja da sua veste, sabendo que sobre ele estava uma autoridade. Sabia que havia um poder delegado a ele e que somente se eu tocar, porque a franja da sua veste, talmite, parece que chamava aquilo, do seu talmite, me garante que ele é uma autoridade. Alguém cumpridor da lei, da vontade, alguém que está debaixo da vontade do Criador. Ele tem poder de curar. E é isso que falta para nós, irmãos. Esse entendimento. E aí o que o profeta Oséias fala: meu povo está se perdendo. Então, exatamente isso aqui. Se um pai, ele sabe o que um filho precisa e também sabe o que um filho quer. Quantas vezes eu falei para os meus filhos, sabe, mediante aquilo que eles necessitavam, mas eles não queriam, por exemplo, 50 vezes eu vi que eles necessitavam de um tênis, mas eles não queriam o tênis, eles queriam um tênis com a marca tal. E eu cansei de dizer: o tênis é o mesmo, só o que muda é uma etiqueta, filho. E essa etiqueta, esse pedacinho aqui, ó, que não te ajuda em nada, tu paga 2 vezes mais o preço. Porque a fábrica que fabrica, ela tem 3 tipos de aquele que saiu perfeito, aquele que saiu com defeito e aquele que saiu um pouquinho mais. É o primeiro, o segundo e o terceiro. Então, quando você for numa fábrica, você vai ver que a fábrica, ela fabrica para todos. Agora, o que muda é uma etiqueta, um pequeno detalhezinho que tem aqui. Você paga 3 vezes mais o preço por causa desse pedaço que não serve para nada. Mas aí eu quero usar a marca tal. Tá vendo? E essa é a mentalidade nossa. Parece que aquilo é melhor ou é maior, sem você se dar conta que quem fez é a mesma pessoa. Um detalhe. Então, irmãos, é exatamente isso aqui. Quando você entender e conhecer a palavra, você vai usar a palavra. Isso é benefício. Você vai se apropriar dela, porque ela nos foi dada, ela nos foi deixada. A palavra, ela é para nós. Quando você trazer a palavra para a tua vida,
exatamente isso aqui, tu vai então viver os frutos dela, os benefícios dela. Sabe, não te preocupa com o outro, te preocupa lá fora. Quer ver uma coisa assim, o que o mesmo Tiago fala? No capítulo 14, do versículo 2. A fé sem obras, ela é morta. Versículo 18 do 2. Mas se alguém disser, tenho fé, e eu não tenho obras, mostra-me essa fé sem obras, e eu te mostrarei obras, eu te mostrarei com as obras, e lhe mostrarei a minha fé. Então, o que é isso? Como entender isso? Como eu disser que eu tenho fé e eu não tenho obras? Como eu digo que eu creio na palavra e não houve uma obra de transformação na minha vida? Não houve mudança. Eu estou falando do Evangelho, que eu apresento ele como um poder transformador, mas a minha vida continua a mesma. Então a minha fé é morta. Está vendo? Então Paulo diz assim, ou Tiago diz assim, eu te mostro obras e conheça a minha fé. Homem transformado, homem mudado. Quem me viu ontem não é o mesmo de hoje. A pessoa que me conheceu lá, aquela velha criatura, hoje encontra um novo homem, transformado pelo poder da palavra. Isso é a fé. Eu creio que a palavra transforma-me. Ela faz em mim uma nova obra. O que o Messias veio fazer em nós? Uma obra. E exatamente isso aqui, irmãos. A transformação é o resultado de uma fé. Eu creio pelo poder da palavra que eu não serei mais o mesmo. Eu terei uma nova identidade. Mediante isso, nós alcançamos uma grande vitória. Então, nesta noite, pense. Faça uma prova. Veja qual é a tua necessidade. E fale com o Pai. Pai, te apresento a minha necessidade. Te apresento aquilo que me faz uma falta. Que me impede. Que me atrapalha. Que me faz, que impede o meu avançar. Peça com fé, crendo na palavra, que o Pai dá a todos com alegria. Entenda isso. Vai dar com alegria. Mediante isso, peça com fé. Essa é a minha necessidade. Isso é algo que eu venho lutando há tempo para alcançar. A mulher lutava há 12 anos. Ela nunca desistiu do seu sonho de cura. Havia uma necessidade. Eu quero ser curado. E ela percorreu todos os caminhos, todas as formas. Mas de repente ela via na vida do Messias algo que identificava ele. A autoridade está ali. O poder está ali. Se eu tocar nas franjas da sua veste, eu sei que há poder de cura. Eu vou alcançar. A tua necessidade foi alcançada mediante tu creu na palavra. Então, nesta noite, pensa. Qual é a tua necessidade? E busca com fé.